Olá, irmãos, que Deus venha abençoar a cada um de nós. É com imenso prazer que mais uma vez retornamos ao estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E dando continuidade ao tema Melquisedeque. Nós iremos dar continuidade a esse tema tão importante e convidamos a todos para que assistam esse vídeo, para que possa também compartilhar com seus amigos, porque ninguém quer ir para o céu sozinho, não é verdade? Todos nós temos o prazer de partilhar o grande amor de Deus com todos. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertai. Por que se inscrever? Porque quando é colocado um vídeo no YouTube, então você vai receber o vídeo. Não vai precisar que uma outra pessoa fique te enviando, certo? Ou você ficar pedindo para uma pessoa, mas você recebe, através do teu aparelho, certo? Os vídeos do canal Despertar em 1844. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Que Deus assim nos abençoe. Iremos orar ao Senhor nosso Deus. Pai querido, pedimos as suas bênçãos ao iniciarmos essa mensagem. Mais uma vez, abençoe-nos, nos dê tua graça, no nome de nosso Consolador, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Melquisedeque, a voz de Deus no mundo. Continuando com o tema de Melquisedeque, nós iremos finalizar com este vídeo agora, essa primeira etapa do tema Melquisedeque. Eu acredito que tem sido muito esclarecedor, tem sido como um prego na parede, e esses vídeos eles vão ajudar a despertar o povo de Deus com respeito a esse tema. Então, nós iremos na continuidade da outra etapa que vem pela frente mostrar que lá no santuário terrestre, como nós já mostramos, mas nós iremos enfocar mais, mostrar que o animal teria que ser morto no pátio. O sangue era parado por um sacerdote. E o sangue era levado para dentro do santuário por um sacerdote. E o sangue do animal era aspergido perante a lei. Porque aquela lei tinha sido quebrada, tinha sido transgredida. E a lei requer o sangue do transgressor. Certo? Isso era realizado no santuário terrestre. E o santuário terrestre era uma sombra, uma cópia do santuário celestial. E tudo que era realizado no santuário terrestre teria que ser realizado no santuário celestial. Se isso não é assim, então nós, adventistas do sétimo dia, não passamos de uma mentira. Somos mentirosos, fraudulentos, e a nossa mensagem do santuário, ela não tem validade nenhuma. Sendo assim, os protestantes lá de fora apostatados, eles têm a certeza, eles estão corretos, certo? Então, o que aconteceu em 1957, quando a nossa igreja foi vendida, quando foi publicado o Questão sobre Doutrina, então tudo aquilo ali que a liderança da nossa igreja fez com a liderança das igrejas protestantes, eles estavam corretos, certo? Então, se tudo que era realizado no santuário terrestre não é realizado no santuário celestial, então a nossa igreja é uma fraude. 22 de outubro de 1844 não passa de uma fraude. Santuário celestial é uma mentira, certo? Então, se não é realizado, então é uma mentira. E a palavra de Deus diz bem clara, a serva do Senhor no grande conflito, tudo que era realizado no santuário terrestre, ela diz, em realidade, é realizado no santuário celestial. Então, lá na cruz, Jesus Cristo, ele não era sacerdote. Lá na cruz, Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, que tinha sido imolado pelos pecadores. Então, teria que ter um sacerdote para estar oficializando aquele ritual.
E não eram os sacerdotes terrenos, porque aquele cordeiro, aquele sangue que estava sendo derramado, pertencia ao concerto eterno de Melquisedeque, a nova ordem de Melquisedeque, do santuário celestial. Então ali não teria envolvimento do sacerdócio de Levi, mas sim o de Melquisedeque. Então teria que ter um sacerdote para oficializar. Teria que ter um sacerdote para levar o sangue para dentro do santuário. Teria que ter um sacerdote para ungir o santuário, para ungir o sacerdote Jesus Cristo, certo? Teria que ter um sacerdote para fazer tudo isso. E os anjos não eram sacerdotes. Então, irmãos, essa é a crença adventista do sétimo dia. É a mais linda de todas as crenças. É o âmago, é o cerne de nossa fé, ou santuário celestial, certo? Que Deus assim nos abençoe e nos desperte para um grande reavivamento e também uma reforma em Cristo Jesus. Demos continuidade. Foi Cristo quem falou através de Melquisedeque. Melquisedeque, a voz de Deus neste mundo. Foi Cristo quem falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo. O representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou. Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409. O primeiro fato notável deste testemunho é a declaração de que Melquisedeque era o porta-voz de Deus, e bem assim de Cristo, através de todas as gerações. Em corroboração com este testemunho, vem o de São Pedro, declarando que o Espírito de Cristo falava através dos profetas, em nome de Cristo. 1 Pedro 1, capítulo 1, versos 10 e 11. Entendemos assim, pelas duas declarações combinadas, que Melquisedeque, por quem o Pai e Cristo falavam em todas as gerações, era o Espírito Santo. O segundo fato também notável é que Melquisedeque era a voz de Deus no mundo. E não só na Palestina nos dias de Abraão. Fica assim mais uma vez desfeita a trama de Satanás de que Melquisedeque era um ser humano nos dias de Abraão. Toda a sua história bíblica confirma que ele é um ser eterno, a terceira pessoa da divindade. Enquanto Ellen G. White estava na Austrália, um concílio foi convocado para ouvir a leitura de certos artigos. Então o editor do Australasian, dos Sinais dos Tempos, desejou ter o privilégio de apresentar para que pudesse ter a opinião dos presentes, para publicá-los com sabedoria na revista Sinais dos Tempos. Ao editor proceder com a leitura, a senhora White o interrompeu dizendo: irmão, se eu fosse o senhor, eu não publicaria esses artigos. Por que não? Inquiriu dela o editor. Porque eles não são corretos, replicou ela. Bem então, quem era Melquisedeque? Inquiriu ele. A senhora White respondeu: eu lhes direi quem era Melquisedeque. Ele era a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Ele tomou a humanidade e representou Jesus Cristo àquela geração. Ele fora recebido como sacerdote do Altíssimo,
do Altíssimo Deus, Rei de Salém e representante do sacerdócio de Jesus. Então a discussão findou. Ninguém desejou introduzir algum outro ponto de vista após o encontro ser dissolvido. O pastor Haskell veio a mim e disse: Irmão Starr, quando o Senhor fala tão claramente como isto, através o Espírito de profecia, podemos prová-lo pelas Escrituras. Irmãos, ninguém senão o Espírito Santo podia propriamente representar a Jesus como alguém sem princípio de dias, sem pai ou mãe. O Espírito Eterno, um sacerdote para sempre, que faz intercessão por nós, com gemidos inexprimíveis. Melquisedeque vezes Abraão. A Bíblia declara que Melquisedeque era maior que Abraão. Contudo, Cristo descendeu de Abraão e não de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versos de 4 a 7. As nações seriam benditas em Abraão e não em Melquisedeque. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Os que são de Cristo descendem de Abraão e não de Melquisedeque. Gálatas capítulo 3, versos 29. Abraão é declarado pai da fé e não Melquisedeque. Gálatas capítulo 3, versos 7. Abraão foi abençoado por Melquisedeque e não Melquisedeque por Abraão. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Abraão está na genealogia do Messias e não Melquisedeque. Gênesis capítulo 11, versos 26. O concerto eterno foi feito com Abraão e não com Melquisedeque. Por que tudo isto? Porque tudo isto se diz de Abraão e não de Melquisedeque? A resposta é esta: Deus só faria o concerto da graça por ser da graça, com pecadores, mortais, necessitados de salvação. Daí, tê-lo feito com Abraão e não com Melquisedeque. Vê-se, pois, que Melquisedeque era imortal e não um pecador. Um pecador da terra, necessitado de salvação e de entrar no concerto eterno. A ordem sacerdotal de Melquisedeque garantiu o concerto eterno. Mas o concerto eterno não foi feito com ele. E isto tudo é muito mais comprova, isto tudo e muito mais comprova que Melquisedeque era um ser eterno. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos. E na próxima etapa nós iremos aprofundar mais ainda nesse tema de grande importância para nós, adventistas do sétimo dia. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, Senhor. Abençoe-nos, nos salve, nos dê tua graça ao continuarmos nessa jornada. Ajude-nos a entendermos a tua palavra e aceitá-la em Cristo Jesus. Amém.